Oração não respondida. Nos últimos dias tenho visto o questionamento de várias pessoas que tiveram suas orações não atendidas por Deus diante de uma grande necessidade. Pessoas que oraram, que buscaram, que clamaram a Deus. Algumas até de forma coletiva, igrejas, grupos familiares, empenhados e unidos num só propósito, buscando um milagre, uma cura, uma libertação, e Deus não atendeu. Quando isso acontece, nós naturalmente nos sentimos frustrados, desanimados e algumas pessoas até mesmo decepcionadas com Deus. Como entender alguns casos que Deus atende, outros que Ele simplesmente não atende o nosso pleito? Para nós termos essa compreensão, primeiro é necessário nós confiarmos na soberania de Deus. Acreditar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e que Deus continua no controle das nossas vidas. Jesus não prometeu um evangelho de facilidade, muito pelo contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse Jesus continua trabalhando por nós e continua presente na nossa vida. Nós precisamos mais do que nunca, quando passamos por essas experiências, de firmar a nossa fé. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É quando nós somos tentados a desistir, somos tentados a abandonar a nossa fé, somos tentados a perder a esperança. Mas eu quero dizer a você que passou por situação semelhante, talvez está passando, não desanime, continue sendo perseverante, porque a vitória é daqueles que permanecem até o fim. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus. Atos no capítulo 12, os primeiros versículos, narra dois fatos, dois episódios que passa a igreja primitiva, que nos dá uma grande lição. Os primeiros versículos narram a prisão e execução de Tiago, irmão de João. Herodes manda prendê-lo e executa, e isso agrada aos judeus. E então ele manda também prender Pedro e prepara a sua execução, e já na noite em que antecedia a sua execução, um milagre acontece. Versículo 5 diz que enquanto eles guardavam Pedro na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Certamente a igreja orou também pela libertação de Tiago, mas aprove Deus permitir a sua execução. No caso de Pedro, a igreja não desfaleceu, ela continuou perseverante em oração, mesmo com uma ausência de uma resposta positiva por parte de Deus. Eles continuaram clamando porque eles sabiam que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pensamos ou pedimos. E na noite que antecedia a execução de Pedro, o anjo entra na prisão. Ele estava muito bem protegido, muito bem guardado, e as correntes que o prendiam, elas são soltas, as algemas são soltas, e o anjo o desperta, dizendo: acorda, Pedro, pega a sua capa e vamos, chegou o momento do seu milagre. A palavra de Deus diz que os soldados se adormeceram, e eles começaram a andar pelo corredor da prisão, os portões se abriram, e eles saíram pela porta da frente, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus atendeu a oração da igreja. O fato de nós termos resposta positiva e em alguns momentos experimentarmos o silêncio de Deus não pode paralisar-nos. O que nós precisamos ter é uma fé que não depende daquilo que Ele faz, mas depende daquilo que Ele é. É a sua presença em nós que nos fortalece. Olhando para esse exemplo, nós vemos que a igreja primitiva passa por uma situação em que ora por alguém que Deus não atende, que Deus não faz o milagre, enquanto no outro caso Deus atende e Deus liberta Pedro da prisão. Podemos olhar também para o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 e 9. Ele narra que foi-lhe dado um espinho na carne, por ele assim definido,
acerca do qual ele ora a Deus 3 vezes para que seja liberto daquele mal. A resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta. A Pedro, Deus manda um anjo para livrá-lo. A Paulo, Deus diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas olhando para o maior exemplo que nós temos, o próprio Senhor Jesus, Lucas no capítulo 22, versículo 44, e nos versículos que antecede, narra a história quando ele está no Getsêmani, nos últimos momentos do seu ministério, e ali ele ora ao Pai em agonia, em tristeza, sentindo todo o peso e o temor da morte. E a oração que ele faz é: Pai, se houver uma possibilidade, passa de mim este cálice sem que eu beba. E a resposta de Deus, o silêncio. O silêncio de Deus provocava no nosso Cristo uma agonia, uma tristeza. O versículo 44 diz que, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. De acordo com a medicina, acontece um fenômeno chamado hematidrose, que é quando, em um alto nível de ansiedade, de temor, de medo, de agonia, a pessoa chega a transpirar, a suar gotas de sangue. Era tamanha a agonia que o nosso Jesus sentia por causa do silêncio de Deus. Ele orava, mas Deus não respondia. Todas as suas orações foram atendidas, mas quando chegou neste momento em que ele orava para buscar para si mesmo uma outra possibilidade que não fosse a cruz, o silêncio de Deus. Há momentos em que as palavras não podem nos convencer, momentos em que Deus está no controle, nós perdemos, nós achamos que as coisas não estão indo bem, que não vai finalizar bem, mas Deus nunca perde o controle. A resposta que o Senhor Jesus tem quando ele ora e não tem uma prece atendida. O versículo 43 diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Quando não houver possibilidade por causa de um propósito maior, de Deus não atender a sua oração, saiba que ele manda um anjo para te fortalecer. No caso de Paulo, ele deu uma graça maior. Quando Deus não for atender uma oração, é porque há um propósito maior. Nós precisamos confiar na soberania de Deus. E diante desse propósito, Deus manda anjo para te atender, para te fortalecer. Deus manda da sua graça para superar e para vencer o momento de dificuldade. O certo é que ele nunca nos abandona. Sobre este momento final do ministério de Cristo, Isaías no capítulo 53, versículo 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Enquanto Deus permanecia em silêncio, Deus mandava anjo para fortalecê-lo. Deus mandava da sua graça para que ele pudesse superar aquele momento, até chegar na cruz e ele dizer: está consumado. E olhar e ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Tem muita coisa que nós não conseguimos entender hoje, mas haverá um dia que nós vamos olhar e ver o fruto do trabalho e vamos ficar satisfeitos. Nós vamos ver que Deus não errou em nada, Deus não erra, Ele está no comando, Ele está cuidando de você. Continue firme, continue perseverante, continue dependente de Deus, continue confiando. Se hoje Deus não atendeu a sua prece, não pare de orar, continue clamando, faça como a igreja primitiva. Deus não livrou Tiago, eles continuaram orando a Deus. E Deus libertou Pedro. Hebreus no capítulo 3, versículo 5, diz: não te deixarei, nem te desampararei. A promessa da presença de Deus é que nos faz caminhar. Levante a cabeça, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Quando a sua oração não houver possibilidade de ser atendida por causa de um projeto maior, que nem cabe na nossa compreensão, que às vezes nem foi revelado por Deus, que nós não entendemos, mas haverá um dia que você vai olhar o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.